Alô, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Ele já esteve conosco e já falou da sua 60ª obra, Amor de Provação. Mais uma vez, em nossos estúdios, Richard Simonetti. Oi, Sidney. Prazer em estarmos aqui mais uma vez. Cumprimento os prezados telespectadores. É sempre uma satisfação. Estamos aqui abordando assuntos de atualidade à luz da doutrina espírita. Richard, no outro programa em que você esteve conosco aqui, lançando seu Amor de Provação, você já falou bastante sobre ele, mas poderia repetir para nós, fazer assim um breve resumo sobre o enredo do livro, o que o leitor vai encontrar? Inclusive, seria bom destacar, Sidney, que inicialmente a ideia de escrever esse Amor de Provação, ela nasceu da leitura de uma mensagem que está em O Céu e o Inferno, que é uma obra básica da doutrina espírita. Kardec escreveu 5 obras básicas, é bom a gente sempre lembrar. O Livro dos Espíritos, que é o principal livro espírita, né? Tudo mais vem atrás do Livro dos Espíritos. Depois tem o Livro dos Médiuns, que trata do processo mediúnico de intercâmbio com o além. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma abordagem do Evangelho à luz da doutrina espírita, sempre o aspecto moral do Evangelho. Depois nós temos a Gênese, que trata do processo de criação do mundo, né? Como surgiu o universo, as coisas decorrentes e relacionadas. E o Céu e o Inferno, que trata da vida espiritual, que fala o que vai acontecer conosco com base em quase 100 manifestações que Kardec registrou de diálogos com espíritos encarnados, tanto espíritos bons quanto maus, espíritos de mediana evolução, um panorama muito interessante que ele nos oferece a respeito da vida espiritual. E uma dessas mensagens me chamou muita atenção, uma mensagem interessante, que envolve um casal. Os dois se apaixonaram, mas o rapaz era amigo da esposa dele, era amigo do marido da jovem. Então vê a situação, né? Ele apaixona-se por uma jovem, mas ele é casado com seu amigo. Isso criou um conflito muito grande entre os dois. Eles tinham uma atração muito grande um pelo outro, mas eles, ao mesmo tempo, tinham um profundo peso de consciência por estarem aí se envolvendo numa situação irregular. Não chegaram a abandonar, ela não abandonou o marido, não chegaram a fazer nada de errado. Ele, inclusive, casou-se para tentar apagar da sua cabeça aquela ideia que era tão forte nele, né? aquele envolvimento passional. E depois eles resolvem fazer uma coisa inusitada. Os dois, como eles não tinham coragem de abandonar os respectivos cônjuges, eles decidiram se matar. Os dois iam se suicidar. Então, eles partem para o suicídio, deixam uma carta. É interessante que na carta eles pedem que querem ser enterrados juntos. A carta foi dirigida ao marido dela, pedindo que eles fossem enterrados juntos. E é interessante que o marido acabou concordando com a ideia, né? E eles acabam se suicidando e são sepultados na mesma sepultura. Eu achei essa história muito interessante, né? Uma história dramática, envolvendo um amor impossível, que os dois acabaram partindo para o suicídio como uma solução, infelizmente, uma complicação, né? Que nós sabemos que o suicídio não resolve nada, apenas complica a nossa vida. Eu li essa história, eu achei interessante, e não é uma história, não é ficção. Aconteceu Kardec, mesmo. tem o testemunho, porque o Kardec ele transcreve o testemunho dos dois se manifestando e dizendo o que tinha acontecido com eles depois do suicídio, quer dizer, o sofrimento que eles enfrentaram no mundo espiritual, como todo suicida enfrenta, né? E eu achei interessante, falei, vou escrever um livro a respeito disso, vou desenvolver essa história, criar um romance, aquilo que é apenas o testemunho de dois espíritos, a gente vai fazer um romance. Mas eu tive uma certa dificuldade para trazer a história para a nossa época, né? Porque na nossa época foi difícil, Sidney, você imaginar que duas pessoas que se amam e que não conseguem realizar o seu amor, porque já são respectivamente casadas, né? Então vamos nos matar, né? Pelo menos não conheço nenhum caso. Na época de Kardec, no século XIX,
Havia muito essa questão dos amores românticos, né? E havia muito suicídio por romantismo. Isso acontecia, era uma coisa própria da época. Eu me lembro que Goethe, que foi o grande escritor alemão, ele escreveu um livro que é sobre as frustrações amorosas do jovem Werther, e que ele acaba se matando no final do livro. Isso aí provocou, inclusive, uma onda de suicídios na Europa, porque era uma coisa romântica, né? O cidadão se matou por amor, ele conseguiu realizar o amor dele, então ele se matou. E havia muito essa história, tanto é que esse casal talvez tenha até se inspirado na obra de Goethe, né? Nesse romance. Mas hoje não dá para você imaginar hoje, a mentalidade hoje é totalmente diferente, né? Então, no fazer a transposição da história para o nosso tempo, eu tive que mudar, né? A história, ela gira em torno de um amor impossível, que a gente chama de amor de provação, mas o decorrer, o transcurso da história é diferente, envolve inclusive outras personagens que na história original, que está em O Céu e o Inferno, Kardec se reporta apenas à história dos dois, né? Você não tem histórias paralelas que aparecem no livro aí, que no desenvolvendo da história e vai por aí. Eu espero, Richard, que você não esteja contando para nós o fim do seu livro, né? Não, o fim é um pouco diferente daquilo que está na história original, né? É que eu falo, no fazer a transposição, nós tivemos que mudar, porque não dá, eu não posso imaginar um casal hoje se suicidando porque eles não conseguem se realizar. Hoje os dois vão embora e largam as respectivas famílias, né? Uma espécie de dissolução dos costumes hoje é difícil. As pessoas que levam a sério os seus compromissos, então eles partiriam para uma solução assim mais terra a terra, né? E não uma solução assim tão drástica como seria do suicídio. No próximo bloco, eu vou perguntar ao Richard alguma coisa relacionada com o adultério. Vou perguntar a ele se nós podemos dizer que no adultério nós encontramos, por acaso, a nossa alma de eleição, a nossa alma gêmea. Não saia daí. Voltamos já já. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do Espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Estamos de volta hoje com Richard Simonetti, falando novamente sobre o seu livro Amor de Provação. Richard, no capítulo, melhor, no bloco anterior do nosso programa de hoje, eu comecei a perguntar para você se o adultério, que infelizmente é uma coisa muito comum hoje em dia nos casamentos, se não seria o encontro por vias tortas das nossas almas de eleição, das nossas almas gêmeas. Não, na maior parte das vezes o adultério envolve coisas de paixão, né? Impulsos passionais. Diferente a paixão do amor. Então, a pessoa, a gente nota, eu vejo em publicações de consultas sentimentais, eu fico estarrecido. A gente vê na televisão, vemos em novelas, como as pessoas partem para o adultério de uma forma muito tranquila, né? Se envolvem passionalmente. A paixão é uma coisa instintiva. O cidadão apaixonado, ele procura apenas a sua realização no sentido do sexo, né? A paixão procura apenas a sua autoafirmação
sem perspectivas além da hora presente. O cidadão quer a satisfação do sexo. Diferente do amor. O amor já está num patamar elevado. O amor quer o bem do ser amado. Eu sempre digo que o amor mais perfeito que tem é o amor de mãe, né? Que se realiza no bem do filho, como diz o Coelho Neto. Todo bem que a mãe aldeja é o bem do filho, espelho em que se mira a afortunada, luz que lhe põe nos olhos novo brilho, né? Beleza, a poesia de Coelho Neto. Então esse é o verdadeiro amor, você quer o bem do ser amado. Agora o cidadão que está apaixonado, ele não importa que o outro é casado, ele quer se realizar, ele parte para a sua realização passional no campo do sexo, ele quer a comunhão carnal, então ele não está preocupado se o outro é casado, vai deixar filhos, vai deixar o cônjuge numa situação constrangedora. Isso daí é paixão. O amor nunca faz isso. O amor legítimo, ele quer o bem do ser amado, ele não tem essa ânsia da comunhão carnal e, consequentemente, não é uma coisa impositiva que ele não consegue conter os próprios impulsos. É totalmente diferente. Aqui na Terra, infelizmente, nós temos muito disso, de pessoas que, de repente, encontram aquilo que supõe ser a sua alma gêmea, mas, na verdade, é apenas um impulso passional, é atração física, é coisa muito animalizada ainda. Tanto é que a maior parte dos casamentos, eles acabam até os 7 anos de experiência conjugal, né? Quando acaba a atração sexual, termina a lua de mel, quando o casal começa a enfrentar as dificuldades e problemas do dia a dia, começam a sentir que não foi feito um para o outro e por aí vai. E também os adultérios acontecem atendendo essa mesma disposição, essa maneira de ser do ser humano de tentar se realizar no campo animalizado do sexo. O sexo é uma coisa sublime, bonita, mas o sexo não é todo o amor, o sexo é parte do amor. Quando a pessoa faz do sexo todo o amor e vive em função disso e cai na fantasia e imagina a sua comunhão carnal, daí fica difícil conter. É quando surgem os adultérios, surgem as traições conjugais, surgem as separações. E muitas vezes a pessoa vai com aquele que acha que é o homem ou a mulher da sua vida, e depois na convivência vai ver que não é nada daquilo, acaba também, como se costuma dizer, dando com os burros na água, né? Com comprometimentos espirituais relacionados com aquilo que fez de errado. A promiscuidade sexual, então, é a exteriorização dessa tendência animalizada. Não tem dúvida, não tem dúvida. É o que eu digo para você, eu fico estarrecido de ver. E os meios de comunicação, a televisão, as novelas, favorecem muito isso, né, Cid? Hoje o adultério é apresentado como uma coisa natural, vejo pasmo de ver nas novelas, né? Os casais se unem, desunem, parte um para uma experiência extraconjugal, às vezes os dois partem, e a coisa é apresentada assim como se fosse uma coisa natural, né? As pessoas não estão pensando nas consequências espirituais das nossas ações. Quer dizer, tudo tem consequência. Não pode querer edificar a própria felicidade em cima da infelicidade alheia, o marido que abandona a mulher, abandona os filhos, e vice-versa, a mulher que faz isso. Tudo bem, ela pode até, em princípio, se realizar, ou ele, né, o casal se sentir feliz, em princípio, mas com o passar do tempo, quando essas defecções forem cobradas, vão ver que não é por aí não, vão ser responsabilizados. Richard, pode ocorrer que no encontro entre almas afins, nesse tipo de amor, amor de provação, um dos dois seja mais evoluído, disposto até a sublimar o seu afeto, o outro mais passional, insistindo em consumar aquela ligação de caráter sensual. Como é que fica então, Richard? Isso acontece, a gente vê com muita frequência. E há um exemplo muito interessante no livro Renúncia, de Emmanuel, né, que eu considero uma obra-prima da literatura mediúnica, Psicografia de Chico Xavier, um romance maravilhoso, a história de Alcione, um espírito tão evoluído que ela não precisava reencarnar mais, ela podia viver em altos planos do infinito. Mas ela tinha um grupo de associados, né, da sua família espiritual, ainda atrasados no processo evolutivo, e ela decide encarnar. Por isso que o livro chama-se Renúncia. Ela renuncia às paragens celestiais e ela reencarna para ajudar esse grupo de espíritos ligados ao seu coração. E, em particular, alguém que era, digamos assim, entre aspas, a sua alma gêmea, né? O espírito mais ligado, mais intimamente ao seu coração,
Só que com os dois aconteceu uma coisa interessante. Ela desenvolveu-se, cresceu espiritualmente, evoluiu, e ele permaneceu mais ou menos estacionário, né? Embora fosse um espírito dotado de largo tirocínio, inteligente, mas moralmente ele ficou marcando o passo. Então dá essa situação interessante de um espírito muito evoluído ter uma ligação muito íntima com um espírito atrasado, né? Que era o caso dele, embora intelectualmente ele fosse desenvolvido. Bom, o que acontece? Ela vem para ajudá-lo, para ajudar a sua família de um modo geral, e quando os dois se encontram, há aquela atração, né, aquela afinidade. São duas almas afins, né, embora em estágios de evolução diferentes. E ele insiste que quer ficar com ela, né, mas ele já tem compromisso, ele já se casou, ele tem mulher e filhos. E ela insiste com ele que eles não podiam fazer isso, ele não podia abandonar a família para ficar com ela. Ela se mantém firme, fiel aos seus compromissos, mas isso para ele é um tormento, porque ele queria, por toda a lei, largar da família, ficar com ela. É uma coisa interessante. Aliás, no início do livro, quando os dois se encontram, porque ela veio sabendo que eles iam se casar, que ela teria que ajudá-lo à distância, né, como um amigo, nunca como um marido ou como um amante. E quando eles se encontraram na primeira vez, ele era padre. E ela, respeitando os compromissos dele como padre, não, você tem que cumprir os seus compromissos e tudo, não aceitou. Ela se afasta, quando ela volta a encontrá-lo, aí sim, ele já estava casado com filhos e querendo largar da família para ficar com ela. Para você ver o que é o espírito mais imaturo, né? Para ele não teria problema, num primeiro momento, largar a batina, num segundo momento, largar a esposa, porque ele já tinha largado a batina, a esposa e os filhos. Mas ela não, ela firme, não, peraí, a gente tem que respeitar as situações que estamos vivenciando na Terra, né? E ela vai até o fim, ela fica firme, enfrenta problemas sérios, né? A história é lindíssima, porque ela não é só, o cerne da história é esse, mas tem outras derivações, né? Tem histórias paralelas muito interessantes. E o que chama muito a atenção nesse livro é a ação do anjo, né? Eu acho impressionante. É um anjo encarnado, que é Alcione. Você vê a ação do anjo, embora ela seja sempre muito tolerante, muito compreensiva, disposta a perdoar, ela exerce uma influência, aparentemente é uma pessoa apagada, porque ela não é de grandes arroubos, mas ela exerce uma influência realmente incrível sobre todos aqueles que convivem com ela, pelo seu caráter, pela sua orientação de vida, pela sua moralidade, né? O livro é muito interessante. Mas aí esse livro responde a sua pergunta, né, Sidney? São duas almas afins que se encontram, mas um bem mais evoluído e o mais atrasado querendo, por toda a lei, a comunhão carnal, querendo viver junto. Não, mas não, peraí, não é por aí, né? Nós temos outros compromissos. Um tem juízo, né? Quando um tem juízo, fica mais fácil, né? Quando os dois não têm, Aí complica. daí surgem essas histórias que a gente vê por aí. Mas eu volto a afirmar, hein? Eu volto a afirmar. Você não pode imaginar que toda atração, envolvimento passional aí que leva ao adultério, que isso daí é coisa de encontro de alma gêmea. Não é, não. Isso é encontro de pessoas que têm tendências ao sexo, né? Tendência muito forte relacionada com a passionalidade, e pessoas dotadas de muita imaginação. Eu sempre digo que paixão, ela se sustenta pela imaginação. Você pode ter atração, você pode gostar de 10 mulheres, e viver muito bem com elas e não ter nada de passionalidade. Agora, se você começa, porque uma é muito bonita, você começa a alimentar a ideia de que poderia ter uma comunhão sexual, carnal com ela, né? Você alimenta isso e você cai na passionalidade. Então, aquele elemento, aquele sentimento que poderia ser puro, apenas uma afinidade que você teria com a pessoa, de repente é uma paixão avassaladora que você tem que estar junto. Geralmente essas infidelidades conjugais, elas giram em torno da paixão, não do amor. O amor não faz isso. O amor quer sempre o bem do ser amado. E o bem do ser amado não é largar de uma situação estável de família e tudo para não vai se realizar comigo ou coisa semelhante. No próximo bloco, eu vou perguntar ao Richard a sua definição de amor platônico. Não sai daí, voltamos já já. A
a ideia de escrever esse Amor de Provação, ela nasceu da leitura de uma mensagem que está em O Céu e o Inferno, que é uma obra básica da doutrina espírita. E uma dessas mensagens me chamou muita atenção, uma mensagem interessante, que envolve um casal, os dois se apaixonaram. Ele apaixonou-se por uma jovem, mas ele é casado com seu amigo. Isso criou um conflito muito grande entre os dois, eles tinham uma atração muito grande um pelo outro, mas eles, ao mesmo tempo, tinham um profundo peso de consciência por estarem aí se envolvendo numa situação irregular. Eles resolvem fazer uma coisa inusitada. Os dois, como eles não tinham coragem de abandonar os respectivos cônjuges, eles decidiram se matar. Eu achei essa história muito interessante, né? Uma história dramática, envolvendo um amor impossível, que os dois acabaram partindo para o suicídio como uma solução, infelizmente, uma complicação, né? É interessante, falei, vou escrever um livro a respeito disso, vou desenvolver essa história, criar um romance. Aquilo que é apenas o testemunho de dois espíritos, a gente vai fazer um romance. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, Despertar, com Richard Simonetti, falando novamente sobre o seu livro Amor de Provação. No bloco anterior, Richard, eu lhe perguntei a respeito do amor platônico. Esse amor de Alcione que você descreveu tão bem para nós e que nos deu até vontade de voltar a ler o livro Renúncia, era platônico? Vamos considerar inicialmente que amor platônico vem de Platão. Platão é que pregava o amor espiritual, aquele amor que não tem contato físico. Isso daí seria, em princípio, a ideia de Platão para esse tipo de amor, amor sem contato físico. Agora, o amor platônico ele tem sido usado também, a definição tem sido também no sentido de um amor que não é expresso. Quando você ama uma pessoa à distância, você, por constrangimento, por temor, ou porque você tem acanhamento, né? De repente, tem acanhamento, você ama uma pessoa e não se declara. Isso aí é considerado amor platônico também. No caso de Alcione, poderia ser um amor platônico, sim, considerado da parte dela, né? Que para ela não haveria contato físico, apenas no campo do sentimento puro mesmo. Daí seria o amor platônico. Mas normalmente no dia a dia a ideia do amor platônico é aquele amor que você não exprime, né? Que você ama à distância e que a pessoa nem fica sabendo às vezes que está sendo objeto de um amor, né? Seria o amor platônico. Richard, quando ocorre esse amor de provação que você está definindo para nós, e vamos aprender um pouco mais lendo o seu novo livro, ocorre, vamos dizer assim, um motivo de grande infelicidade. Será que essa é a finalidade do amor de provação? Não, amor, ninguém nasceu para ser infeliz, né, Sidney? Temos que entender que Deus não quer ninguém feliz. O fato de você enfrentar uma provação, uma expiação, de você enfrentar uma doença, uma situação difícil, isso não quer dizer que você vai ser infeliz. Nós temos que separar a situação que você vive da sua felicidade ou infelicidade. Porque a felicidade é uma construção pessoal nossa. Jesus dizia, o reino de Deus está dentro de vós. O inferno também, depende de como a pessoa está vivendo. Então eu posso estar com uma doença grave e conservar a capacidade de ser feliz, como a gente vê muita gente aí. Não está com doença, está com câncer, fazendo tratamento, mas ele é uma pessoa feliz, ele se comunica, né? Ele não é uma pessoa que fica aí atormentada com aquilo que está enfrentando. Então, a construção pessoal da felicidade, ela independe da situação que você está vivendo.
E, de repente, você pode ter um grande amor por uma mulher, por exemplo, né? Ter um amor, ter um afeto, ela é uma pessoa importante para você, e nem por isso você vai ser infeliz. Você será infeliz quando você cair no terreno da fantasia e começar a imaginar a sua ligação no campo da sexualidade, uma comunhão carnal, daí a coisa se torna tormentosa, né? O desejo sexual é que torna o amor tormentoso. Mas você pode ter amor, muito carinho por uma mulher e ficar no terreno da amizade, e ela é casada, ela tem os seus compromissos, ela pode ter também uma atração por você, no sentido do amor, e vocês conviverem bem, sem partir para adultério, sem nenhuma situação constrangedora, e considerar isso como algo que acrescenta a sua vida, é um afeto. Os amores acrescentam valores à nossa vida. Eu posso ter amor por 10 mulheres aí, no campo do amor fraterno, né? Que é o amor mais importante, aquele que realmente interessa a nossa economia, e eu viver muito bem, viver feliz assim mesmo. Não me casei, de repente não pude ter filhos, mas eu nem por isso eu vou ser infeliz. Faço da humanidade a minha família, trabalho, faço alguma coisa no campo do bem. Agora, quando a pessoa começa a imaginar coisas, como ela começa a cair no terreno da passionalidade, daí é que essas situações se tornam realmente constrangedoras, né? Daí que o cidadão começa a sofrer. Enquanto é um amor puro, o chamado amor platônico, amor à distância, amor voltado para a espiritualidade, ele sempre acrescenta valores para nós. Você cair na passionalidade, daí complica a coisa. Richard, digamos que um casal reencarne para vivenciar um amor de provação. Mas quando eles se encontram, Richard, eles não conseguem se conter, superar aquela grande atração que um sente pelo outro e acabam, cada um per si, abandonando os seus cônjuges para consumar essa união. Nesse caso, houve um fracasso? E quais seriam as consequências? Se eles reencarnaram para passar por uma situação e enfrentá-la sem criar embaraços maiores para as respectivas famílias, e eles causam esse embaraço, eles estão fracassando. Eles planejaram passar por uma situação que não estão suportando e partindo por uma ligação, abandonando os respectivos cônjuges. Vão responder por isso, quer dizer, fracassaram. Vão ver numa vida futura, vão reeditar essa mesma situação e até em contingências piores ainda, né? Porque na medida que você vai reincidindo nos erros, a roda da vida vai apertando, a coisa vai apertando, você vai enfrentando situações cada vez mais difíceis. Fatalmente, eles vão ter que retornar a experiências em comum, passar por provações semelhantes. A mesma coisa é o caso do suicida. O suicida é o cidadão que está fugindo de uma situação que para ele é constrangedora, ele acha que não tem condição de suportar o que é um erro. Deus não dá nada que você não possa suportar. Não, Deus não seria o nosso pai, né? Seria um carrasco. Então, quem diz que não está suportando a vida, que não está suportando uma situação, que não está suportando uma doença e vai se matar, ele está totalmente equivocado. Ele não está passando por nada além daquilo que merece e nada além daquilo que ele pode suportar. Porque essa questão de não suportar é a reação indevida do cidadão. Então, se eles não estão suportando aquela situação em que não podem consumar uma ligação, tendo em vista o carinho que sentem um pelo outro, e de repente eles partem para um comportamento irregular, envolvendo adultério, mais tarde eles vão ser cobrados por isso. Tanto cobrados no mundo espiritual, quanto cobrados em situações semelhantes que voltarão a enfrentar na Terra em regime, como diz André Luiz, de débito agravado, apenas agravaram seus débitos. Richard, você já nos falou no começo do programa que você se inspirou para escrever Amor de Provação num fato real contido no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Mas a história sua em si, ela é ficcional ou é baseada em algum fato? Não, a história, embora ela seja ficcional, as personagens e o andamento da história, tudo isso é baseado em experiências que a gente tem no dia a dia, né? Ao longo, eu como entrevistador do Centro Espírita Amor e Caridade, né, que eu venho fazendo isso há muitos anos, você entrevista pessoas e fica conhecendo os dramas de cada um, né, que vem procurar ajuda no Centro Espírita. A gente vê histórias as mais variadas, situações as mais variadas, e de repente aquilo que a gente está apresentando no livro, aliás, a maior parte das histórias que eu escrevo, esses livros em que eu conto histórias,
elas são histórias reais mesmo, de coisas que aconteceram, que eu passei para o livro. Agora mudando os personagens, né, a gente não identifica ninguém. E assim também esse romance, eu posso dizer que é um romance de ficção, mas baseado em fatos verdadeiros, né? E as próprias histórias paralelas do romance, histórias paralelas, elas são baseadas no conhecimento que a gente tem de situações vivenciadas aí por pessoas que nós tomamos conhecimento. Estamos chegando ao final do programa, Richard, e gostaríamos que você nos dissesse, para encerrar, se você se considera hoje como um escritor realizado. Não, eu acho que a gente nunca deve se considerar realizado em tipo de atividade alguma, né? Porque quando você está realizado é como se você estivesse pronto para morrer, já pode morrer, né? E eu entendo que a minha realização, tanto como escritor, como ser humano, como cristão, o espírita cristão, ainda há muito chão pela frente, né? Tem muito que aprender como escritor, como pessoa, como espírita cristão. E a ideia é que, através das múltiplas reencarnações, né, considerando os séculos pela frente, eu possa um dia me sentir realizado quando eu puder dizer, como o apóstolo Paulo, né, que ele diz, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Se o objetivo do nosso empenho, do nosso trabalho é a moral cristã, é conseguir realmente refletir o pensamento de Jesus, o dia que a gente puder dizer isso, estaremos realizados, mas tem muito chão pela frente. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sua audiência. Até a semana que vem.